Paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve neste momento. Eu quero iniciar uma reflexão, uma palavra de Deus para o teu coração. E eu começo te fazendo uma pergunta. Perdoar é uma opção ou uma necessidade? Em Mateus capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte: deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois volte e apresente sua oferta. O Senhor nos dá uma ordem para que primeiro venhamos perdoar, para depois adorarmos a Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, diz: porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Veja esses versículos, a forma como Deus vai nos conduzindo a grande necessidade de liberarmos o perdão. O perdão, ele é um ato de misericórdia. O perdão, ele não é um sentimento, não é algo que você vai fazê-lo quando você sentir no coração. Ele é uma decisão. Ou você se liberta da mágoa, da ira, daquilo que está te causando mal, está te fazendo você ficar cada vez mais amargurado, cada vez mais triste, encurralado. Ou você deixa isso tomar conta do seu coração. É uma decisão de libertação, mas também é uma forma de nós nos libertarmos para que possamos ter a nossa adoração, possamos ter paz aqui nesta terra e até mesmo as nossas orações poder chegar ao trono de Deus e o Senhor receber. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, por meio dela muito sejas contaminado. Veja só, meu irmão, minha irmã, o que a raiz de amargura causa dentro de nós? Perturbação. Meu irmão, minha irmã, perceba só, não podemos deixar que a raiz de amargura cause perturbação dentro de nós. Ou seja, meu irmão, a falta de perdão, ele não é um mal que vai causar somente na vida da pessoa que nos fez o mal para nós. Mas a falta de perdão, nós não liberarmos o perdão, primeiramente ele vai nos atingir, ele vai nos causar perturbação, falta de paz. E a Bíblia nos diz que nós devemos seguir a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Então isso é certo, a palavra do Senhor já nos afirma. Se nós não decidirmos perdoarmos, se nós não decidirmos liberar o perdão, nós não teremos salvação. Porque o maior ato de perdão, o maior ato de amor, o Senhor já fez naquela cruz por mim e por você. Mas existe uma outra situação. A falta de perdão, como aqui a própria palavra do Senhor diz: cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muito seja contaminado. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a falta de perdão, ela não nos afasta de Deus, como também ela nos causa perturbação. O fato de nós não perdoarmos não vai prejudicar a pessoa que nos causou mal apenas. Mas primeiramente a falta de perdão, a falta de liberação da misericórdia no nosso coração para com aquela pessoa que nos causou o mal, vai nos tirar a paz, vai nos deixar aflito. Por mais que você pense que não, por mais que você pense, não, eu me sinto bem dessa forma, eu não quero perdoar porque essa pessoa me causou muito mal, ela não merece o meu perdão. Não é sobre isso que o Senhor nos ensina. Nós precisamos olhar para a cruz, para que o Senhor fez por nós, e entender que também nós não merecíamos aquele sacrifício de cruz. Mas Ele não olhou para os nossos pecados, Ele não olhou para os nossos feitos de maldade, para o nosso egoísmo, para a forma como nós estávamos. Ele nos perdoou primeiro. Não podemos avaliar o perdão na perspectiva de sentimento, porque às vezes nós pensamos o seguinte: eu não senti ainda de perdoar, eu ainda não tenho essa vontade. Meu irmão, o perdão ele não é um sentimento, ele não é algo sentimental. Não podemos pensar que Deus está mais preocupado com as nossas ofensas do que com nós, porque às vezes nós trazemos para o lado sentimental. Eu sei que às vezes dói, meu irmão, minha irmã, eu sei. Eu sei que às vezes machuca demais, porque quantas situações que a gente olha para nós e pensa: meu Deus, eu não merecia isso.
Isso que me causaram está sangrando demais. Eu não merecia essa calúnia, eu não merecia essa atitude, essa traição. E o que mais dói às vezes, eu sei, eu entendo. E quando nós somos atingidos, às vezes, de pessoas próximas, ou até mesmo o quanto nós podemos causar um mal para pessoas, porque isso é dos dois lados. Tanto eu posso ser atingida, como eu também posso causar o mal ou magoar alguém com uma palavra, com as minhas atitudes, com a minha maneira de agir. Mas o que o Senhor quer falar comigo e com você através desta palavra, que nós não podemos avaliar a entrega do perdão como um sentimento, mas sim como um ato de misericórdia, como uma decisão, onde eu e você decidimos ter paz, onde eu e você decidimos ter alegria de poder se ajoelhar aos pés do Senhor e ter a nossa oração, aleluia, a nossa oração livre a chegar ao trono de Deus sem impedimento. Porque o fato de eu não liberar o perdão dentro do meu coração me priva da graça de Deus, me priva de poder sentir a presença do Senhor. Sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus nos priva de causar um dano maior conosco, principalmente de nos privarmos da sua graça. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia está cheia de versículos, de orientações, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a tomar essa decisão, pois a falta de perdão causa um estrago terrível em nossas vidas. E é por isso que o Senhor Jesus já nos ensina desde então o maior exemplo de perdão. Jesus, quando Judas o traiu, Jesus sabia, meu irmão, minha irmã, Jesus era Deus, mesmo estando em carne, sendo homem, ele conhecia os sentimentos e os pensamentos de Judas. Mas nem por isso ele o rejeitou, nem por isso Judas, naqueles dias em que ali eles ceavam junto com Jesus, a qual o Senhor revelou ali que um daqueles 12 seria um traidor, o Senhor, mesmo sabendo quem seria, o Senhor entregou a ceia para ele, entregou ali a lavagem dos pés. O Senhor o amou, o Senhor foi a maior prova de perdão, e o Senhor nos deixou isso como exemplo. Eu sei que dentro dessa história, desse contexto em relação a Judas, foi uma escolha de Judas trair Jesus, foi uma decisão dele, deixar que a raiz de amargura tomasse conta do seu coração, talvez por conta, quem sabe, de frustrações, porque quem sabe ele esperava um rei da glória sentado num trono onde poderia ter luxos e estar ao nível daqueles reis daquela época. Quem sabe ele não esperava um rei da glória, um Jesus, o Messias, vindo de uma maneira tão simples, tão humilde. Mas como o Senhor havia sempre deixado claro que o seu reino não era aqui nesta terra e não é aqui nesta terra, ele veio cumprir uma missão. E se o Senhor não tivesse decidido nos perdoar naquele dia, se o Senhor não tivesse deixado que esse ato de misericórdia fosse a maior prova de amor pela minha e pela tua vida, hoje eu não estaria aqui falando desse amor, você não estaria ouvindo e tendo a oportunidade de se arrepender. Sim, meu irmão, minha irmã, primeiramente nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos todos os dias entrar à presença do Senhor e pedir perdão. O Senhor todos os dias tem o seu perdão liberado para as nossas vidas. E assim como Ele nos ensina através da oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E quando eu falo isso, meu irmão, eu não posso falar só da boca para fora, eu tenho que viver esta palavra. Quantos têm orado, quantos têm feito esta oração apenas da boca para fora? E dentro do seu coração ele não consegue. Mas hoje o Senhor, através desta palavra, nos toca. Hoje o Senhor, através desta palavra, nos desperta. Que possamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, nos ensina a perdoar. Senhor, lava o meu coração de maneira que eu possa liberar o perdão todos os dias, independente do que for, do que me causa dor, do que me causa sofrimento, do que está me deixando triste, do que me faz chorar, porque eu não sei o tamanho da tua dor, eu não sei, às vezes, quem sabe você foi estrupado, você foi amolestado, você passou, foi traído. Eu sei que tem inúmeras situações terríveis de vivência, de experiência de pessoas que quando lembra causa arrepio, dor. Mas eu digo para você, quando você entra na graça do Senhor, quando você se coloca aos pés do Senhor com humildade, você reconhece as tuas falhas e diz: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue.
me ajudar a liberar o perdão. Porque primeiro você precisa querer, meu irmão, minha irmã. Primeiro você necessita querer tomar essa atitude de perdoar. E quando você deseja que esse perdão alcance o teu coração, você deseja perdoar, a misericórdia do Senhor alcança a tua vida. As misericórdias do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz, aleluia. Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 23, o Senhor fala sobre o perdão que o Senhor deu ao seu servo. Havia ali naquela parábola um chefe a qual o seu empregado devia uma dívida impagável. Em um certo dia, aquele empregado, aquela pessoa a qual era sujeito, aquele homem, ele se encontra com ele e ali o chefe dele cobra aquela dívida e ele suplica misericórdia, ele pede perdão porque ele não tinha condições nenhuma de pagar aquela dívida. Nessa parábola eu estou fazendo aqui apenas um resumo. E a Bíblia nos diz que aquele chefe, aquele senhor perdoou o seu servo daquela dívida impagável. Porém, quando aquele que foi perdoado encontra alguém, um colega de trabalho que devia uma dívida muito insignificante diante daquela conta que ele devia para o seu chefe, e ele cobra sem misericórdia, e aquela pessoa suplica perdão, ele não dá o perdão, ele entrega aquele coitado colega nas mãos dos guardas para o prender por conta daquela pequena dívida. E a Bíblia nos diz que quando o chefe dele fica sabendo disso, ele fica muito chateado e ele manda prender aquele que não usou de misericórdia com o outro e revogou o perdão dele. O que o Senhor quer nos dizer através desta palavra? Que quando nós não perdoamos, meu irmão, minha irmã, até o perdão de Deus, aquilo que o Senhor nos deu como perdão é irrevogável nas nossas vidas. É revogável. O Senhor, não porque o Senhor quer tirar de nós, não porque o Senhor quer vingar ou fazer, mas é a nossa própria atitude, as nossas ações que podem nos causar esse dano. As ofensas que as pessoas fazem conosco não é nada diante do perdão que o Senhor nos deu. A nossa dívida com Deus era impagável, meu irmão, minha irmã. E Deus quer de nós o exemplo, que tenhamos misericórdia e venhamos liberar o perdão, para quem nos faz o mal, quem não perdoa, não é perdoado. E o perdão recebido de Deus é revogável. Guarda esta palavra no seu coração e peça ao Senhor, todos os dias, que Ele nos ensine a perdoar, que Ele nos ensine a liberar o perdão e a seguirmos a paz com todos, independente do mal, independente do que aconteça conosco. Eu não conheço a tua vida, eu não sei o que você já passou, o que você tem passado, mas eu digo para você que o perdão, que você ter paz, que você colocar nas mãos de Deus, o Senhor é justiça, e um dia tudo será ajustado com a justiça do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor e libere o perdão, viva em paz, tenha a liberdade de adorar e exaltar esse Deus sem restrições, sem impedimento, com a tua alma e o teu coração livre. Um forte abraço, que o Senhor continue falando cada dia mais aos vossos corações. Amém?